vocês vão dar comida a eles. Então, o nosso tema de hoje é esse, através do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 56. Se Deus quiser, a gente termina hoje esse capítulo. E hoje eu estou de olho no relógio. Então vai dar certo. Semana passada, nós estudamos juntos que Jesus ele não teve honra na sua própria cidade, na sua própria terra natal. Um texto bem conhecido, que fala que um profeta não tem honra na sua casa. Ele está se referindo a si mesmo, está falando do próprio Cristo. O povo agiu, o pessoal lá da sua terra natal, que o conhecia desde pequeno, né, agiram de forma bem hostil em relação a ele. Usaram palavras como, não é esse o carpinteiro? Não é esse que havia saído daqui um carpinteiro, agora volta o Messias? Como é que é isso? Não é esse o filho de Maria? Vimos também Jesus enviando os 12 de 2 em 2, falando para eles não levarem muitas coisas, para que eles dependessem de Deus e do próprio envio de Jesus Cristo. Falamos no nosso grupo de conexão, uma das perguntas norteadoras que nós usamos era que como se aplica isso nos nossos dias, essa questão da dependência de Deus. Como Jesus falaria para a gente hoje dessa questão da leveza em relação a depender de Deus para a missão que Ele tem nos enviado. E por último, nós vimos aquela festa bizarra de um povo bizarro, onde álcool estava fluindo mais do que o normal, onde o ego estava sendo exaltado nessa festa. A gente vê uma coisa extremamente horrenda. Então, nós vemos o rei que não era rei prometendo, depois de uma dança, a metade de um reino que ele não tinha, que não lhe pertencia. Então, ele pode pedir qualquer coisa. Então, a moça vai lá e fala com a sua mãe que já queria matar João Batista, mas não podia. Então ela pede a cabeça num prato. E foi exatamente isso que ela ganhou. As coisas mais horrendas que a gente pôde ver no Novo Testamento. Então a gente chega no texto de hoje. Nós temos aí 2 sessões dentro desse texto. Esse primeiro é da primeira multiplicação dos pães e o segundo é Jesus andando sobre as águas. Então eu gostaria de ler essa primeira parte, a partir do versículo 30, que diz assim, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que lhe tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Sagradas Escrituras, Senhor, que nós precisamos tanto, Senhor. A tua voz soprada, revelada, inspirada, Senhor, para ministrar o nosso coração, Senhor. Para nos guiar, Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós estamos, Senhor, muito tempo depois desse evento, Senhor, do acontecimento desse evento. Mas a tua palavra é tão real, Senhor, tão real e tão viva, tão eficaz quanto naquele dia, Senhor. Ministra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando que quando ele fala assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito. Eles haviam sido enviados, então eles estavam voltando e contando para Jesus as coisas que eles fizeram. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, imagina. Eu sempre gosto de imaginar essas cenas. Talvez os mais quietinhos, talvez não falando muito, talvez aqueles mais tagarela, como Pedro e outros, falando demais. Mas eles estavam contando. Essa é uma prática, na verdade, eu vim do campo transcultural, como missionário em outros lugares. É interessante como tem tanta coisa que é antiga e coisas que depois de muito tempo se tornam popular no Ocidente. O pessoal do Oriente sempre está na frente de muita coisa boa, na verdade. Mas, por exemplo, essa prática de voltar e contar as coisas que aconteceram é uma prática, na verdade, chamada debrief. A gente não tem uma palavra para isso em português. A palavra mais próxima de debrief é avaliar. E não é, na verdade, avaliar. A verdade é você lidar com as emoções e as coisas que aconteceram nesse tempo. Então, como uma boa parte de vocês sabem, eu e minha família, nós trabalhamos no Camboja por alguns anos, pouquíssimos anos. Mas trabalhamos aí 7 anos, pelo menos, na área do enfrentamento ao tráfico de pessoas, exploração sexual de mulheres e crianças. E era uma coisa que nós precisávamos fazer constantemente como parte do nosso cuidado emocional. Era diante das coisas que nós víamos ou que vivíamos, nós voltarmos para alguém e nós relatarmos o que aconteceu. E isso é uma coisa incrível na vida de um cristão. Você saber que tem alguém que você pode ir lá e falar. Então, assim, imagine as emoções dos apóstolos aqui. Eles viveram coisa grande, foram enviados pelo Mestre. Então, a gente tem consciência, quando nós olhamos os outros evangelhos, que Jesus usou muito a vida deles. Deus usou poderosamente. A gente vê no outro evangelho, fala que eles fizeram um monte de coisa. Curaram, expulsaram demônio, fizeram um monte de coisa. Então, isso era uma coisa gloriosa, poder voltar e contar isso. Seguindo adiante, fala que tudo que tinham feito e ensinado. Eu amo essa parte, eu repito bastante toda semana. Essa parte do ensinado é uma coisa importante para nós, que poderia não estar escrito aqui. Pois eles fizeram tantas coisas, mas eles ensinaram. Então a gente acredita que toda viagem missionária, que toda coisa que envolve o evangelho, tem que haver ensino, de alguma forma. E aí, seguindo adiante, fala que havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Não sei quantos de vocês já viveram essa experiência. Nós estávamos tão
ocupados fazendo coisa para Deus, ou talvez em outras coisas da nossa vida, que acabou que nós não tínhamos tempo nem para comer. Alguns de nós vivemos isso no nosso dia a dia no trabalho. Já adianto que isso não é uma coisa para se gloriar. Não é uma coisa... A gente vai olhar lá na frente o quanto o dia do descanso é importante para a gente. O quanto nós sabemos lidar com isso nos ajuda a viver uma vida a longo prazo. Então Jesus, ele sabia... Ele ouviu dos discípulos que eles haviam tido um período bem sucedido no ministério, havia sido enviado por ele mesmo, e sabia que eles precisavam de descanso. Eu amo essa questão humana de Jesus. Jesus, ele descansou. E ele quer que o seu povo descanse. A gente, não sei quanto vocês, mas assim, eu cresci no meio cristão assim, onde que descanso era uma coisa quase errada. A gente ouve pastores falar que a gente vai descansar no céu. Já ouviram isso ou é só eu que ouvi isso? Que a gente vai ter a eternidade toda para descansar. Então agora o negócio é pirar o cabeção. Entendeu? E aí um dia o boleto chega. Aí a gente para. Então a gente quer parar antes. Então Jesus parou eles antes. Fala que não deu tempo de comer, então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus sabia da importância de trabalhar duro e o fez, e deixou muito claro isso. Ele fala que ele devia fazer as obras que o Pai havia enviado. A obra que o Pai o havia enviado era uma obra difícil. Lidar com pessoas, cara, que andaram com ele e ainda assim não mudaram o seu coração. Essa é uma coisa terrível, gente. 3 anos e pouco, ou 4 anos aí que seja, andando e ouvindo o Senhor, e ainda assim não mudar o coração, deve ser uma coisa mais dolorida do que qualquer trabalho mais duro, ou mais pesado. Saber falar assim, cara, eu tô aqui todo dia amando esse cara, eu tô todo dia aqui, e ainda assim esse cara vai me trair. Chance após chance, tempo após tempo. Mas ele sabia também que não tem como fazer a vontade de Deus quando nós não estamos bem. Nós não podemos dar o que nós não temos. Essa é a verdade. Então, na nossa comunidade, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar duro, não queremos ser ociosos, mas nós queremos aprender o que é descanso. Na perspectiva bíblica e na perspectiva de Jesus. Eu desejo, de verdade, até o fim do ano aí, antes do advento, pegar mais ou menos uns 12 domingos e falar sobre as práticas de Jesus, o estilo de Jesus, como era a vida dele, o que ele fazia. Então a gente poder, de forma mais profunda, sermos encorajados de sermos como Jesus, de estarmos com Jesus, de nos tornarmos como ele e de fazermos o que ele fez. Essa é a prática do caminho de Jesus, do estilo de Jesus. Nós queremos estar com ele, nós queremos ser como ele e nós queremos fazer o que ele fez, que ele nos chama a fazer. E dentro disso tem essa importância do descanso. Mais uma vez, nós do Ocidente temos grande dificuldade com o descanso. É tão interessante isso. Eu morei 5 anos na Noruega. Os noruegueses, eles são treinados para saber como eles gastam energia e como eles ganham energia. Você fica assim, como isso? Eu lembro de uma vez, a gente tinha ido para uma viagem muito cansativa,
Eu voltei e falei assim, nossa, amanhã eu tô de folga, vou dormir até as 2 da tarde. Uma senhora muito querida, que era minha líder na época, ela falou para mim assim, quem falou para você que dormir até as 2 da tarde é descanso e vai repor as suas energias? Falei, mano, ninguém nunca tocou nesse assunto, cara. Tipo assim, qual é que é isso? Ela falou assim, não, ninguém precisa mais de 12 horas de descanso. É entre as 8 e 12 aí. Agora, você já parou para pensar? Aí ela me deu uma lição de moral assim que eu carrego com grande orgulho. Ela falou assim, nós noruegueses, nós temos coisas diferentes. Nós somos quietos, reservados. Estar no meio da galera suga muito a nossa energia. Então a gente se prepara psicologicamente, a gente vai para uma festa, a gente tem um sorriso nos lábios, a gente vai para a igreja, mas a gente sabe que depois a gente precisa de um tempo a sós. Falei, mano, esse negócio aí eu nunca tinha ouvido falar na vida não. Mas diz que Jesus fez isso também. Falei, tá bom, então deve estar na Bíblia. Tá lá, um dia todo ficaram sem comer, Jesus fala assim, cara, vamos pro cantinho ali, vamos dar uma respirada, vamos dar uma descansada e vão recarregar as nossas energias aí para depois, você sabe o que vai acontecer depois. Mas é interessante, os noruegueses eles são conhecidos por serem pessoas da floresta, da montanha, dos lugares lindos. Uma boa parte da população, se eles fizerem uma caminhada de 1 hora, eles voltam num gás como se estivesse dormindo, tanto que você acha que você poderia ter dormido. É impressionante. Sei que para alguns de vocês, tipo assim, nossa, só de pensar de estar sozinho já me dá uma coisa ruim. Você que é extrovertido e é jovem, eu vou falar, isso muda com o tempo. E quando você tem filhos, isso muda mais ainda. Eu tinha quase fobia de pensar que um dia, quando eu era novo, bem novo, eu falava assim, nossa, o meu sonho é ser um pastor, escritor, né? Para ser escritor de livros tem que se esconder em algum lugar aí, né? E escrever e tal. Eu amo o Eugene Peterson, ele morava num lugar em Montana, numa casa beira-lago, e assim, tudo ao redor era incrível. Eu falei assim, aí fica fácil traduzir a Bíblia, a mensagem. Mas me dava um negócio, eu falava assim, nossa, só de pensar já me dá um ruim. E alguns anos se passaram, nossa, cara, eu nunca amei um cantinho sozinho, com uma poltrona gostosa, e com café, e um monte de livro. E não acontece com frequência. A gente tem um combinado aí, de vez em quando alguém bate na porta, vem dar um beijinho e tal, tá liberado. Mas isso muda com o tempo, tá? Mas a gente vê a importância. Talvez a gente precise olhar para isso. O que nos traz energia? Será que é uma caminhada de manhã? Será que é ir para o quarto sozinho, tomar um chá, um café, ou ler um livro? O que será? Dormir o dia todo, garanto para vocês que não é a melhor opção. Não é. Existem muito mais do que isso. Mas a gente vê a importância do descanso, do dia do Senhor. E eu não vou falar muito porque eu quero gastar muito tempo para a gente se aprofundar numa outra ocasião do que é o dia do Senhor. O domingo, que é o dia do Senhor para a gente, ele não é feito para a gente fazer todas as coisas que a gente não fez durante a semana. Ele é para ser curtido, celebrado. De lembrarmos que é um dia de extrema importância para nós, onde cristãos do mundo todo se reúnem para adorar Jesus. Mas esse é um outro assunto. Olha que interessante. Então Jesus então se recua com eles, o povo então vê, fala que as multidões os viram partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. Então imagina a situação. Vamos ali para o cantinho ali, que ali a gente pega uma sombrinha, talvez dá para comer alguma coisa, dar uma descansadinha. E aí então o pessoal segue adiante. Eu amo o coração de Jesus, que sempre está convidando o povo a estar com ele. Fala que antes de enviar os 12, ele chamou para si aqueles 12. Fala que aqui, venham comigo. Versículo 32.
Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus ama um lugar deserto. Porque é o lugar onde ele encontrava com o Pai. Onde ele tinha conexão com o Pai, onde as suas energias eram recarregadas. É onde coisa divina acontecia, em sua essência. Seguindo adiante, versículo, já falei o 33, 34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Aí a gente vê a diferença. Então eles vão para um lado, vão para o lugar deserto, o pessoal vê ele, reconhece, corre para lá. Então ele vai lá adiante, bum, a multidão. A ideia aqui, ele saindo do barco já se depara com a galera. Mas olha a reação de Jesus. Quando Jesus saiu do, versículo 34, Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelha sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus, ele olha para aquele povo e ele vê de forma diferente. Ele vê de forma diferente de como nós olharíamos, ele vê de forma diferente como seus seguidores olharam. Fala que ele foi tomado de grande compaixão. Algo visceral acontece que move o coração do Senhor para aquela multidão. Acredita-se que aqueles homens, a gente vai saber depois lá que fala 5.000 homens, queriam uma revolução. Eles queriam fazer Jesus rei de forma forçada. Eles queriam um pastor rei. Quando a gente pensa num pastor, uma ovelha sem pastor, a gente pensa talvez na gente aqui, né? Tipo uma ovelhinha que está meio desgarrada, outra ovelhinha que está meio zoadinha, outras aquelas, sabe aquele videozinho da ovelhinha que corre, fica presa no buraco, aí o cara vai lá e puxa e solta, aí uma loucura. A gente pensa nisso. Mas na verdade está diante de um cenário extremamente problemático. Então Jesus olha para ele como ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor é de verdade estar numa situação delicada, com o pezinho lá nas coisas que não deve, nas coisas erradas. Ovelhas precisam de pastor. Primeiro, o supremo e sumo pastor, o qual todos nós subscrevemos essa. Mas também o Senhor coloca como pastor da igreja, né? As pessoas que Ele coloca, que traz direção, que cuida de você, que protege você de uns bichos ruins aí da internet. E fala, cara, não ouve Daniel Mastral, cara. Não ouve. É porcaria, cara. Você vai ficar perturbado. Não lê fulano. A gente dá uns toques. Mas tá bom, vou focar aqui para evitar a fadiga. Jesus se compadece, isso que chama a nossa atenção. Ele se compadece da situação deles, de quererem revolução. Ele se compadece da questão que eles vão estar com fome. E eu costumo dizer que a nossa fome, ela é simplesmente um reflexo, algo que nos lembra de uma fome maior. Que é o desejo da nossa alma de ter um Messias, de ter Cristo. Nós podemos comer qualquer tipo de comida e ainda assim estarmos famintos. Então isso chama atenção. Jesus vê a necessidade deles. E como um pastor fiel, ele começa a ensinar. O pastor não somente anda com o cajado na mão aí. Ele ensina, ele educa, ele mostra o caminho.
Ele os alimentou de sua palavra. Imagina aquela multidão ouvindo Jesus falando, ensinando, antes de ver toda a coisa emblemática. Seguindo adiante. Já era, versículo 35, já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, entre os discípulos em ação, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Cara, os discípulos estavam errados? Não necessariamente. O coração deles podia estar meio assim, mas olhando para a realidade, talvez com algumas exceções, que temos algumas pessoas com o coração elevado aqui, talvez, tipo assim, sabe aquele pessoal, tipo assim, cara, a gente tem um pouquinho, dá para comer todo mundo, a gente vai dar um jeito, ou vai todo mundo ficar com fome aqui, sabe? Ou então a gente fala assim, cara, quantos de vocês já fizeram isso? Alguém vai na sua casa e fala assim, cara, você quer Coca-Cola? A pessoa, pode ser. Não tem. Os discípulos não fizeram isso. Mas não tem Coca-Cola, mas tem suco. Suco tá bom? Tá bom. Também não tem, tá bom. Então me dá um copo d'água aí, tá tudo certo. Não, eles foram adiante. E eles estão aqui, pensando em como isso vai acontecer de forma lógica, gente. Assim, a gente olha hoje e fala assim, nossa, esse cara é meio tongo, né, cara? Mas assim, a gente vê que conforme a coisa vai desenvolvendo, faz sentido na lógica e na perspectiva do que eles estão vivendo. Creio que, com pouquíssimas exceções, alguém faria diferente do que eles fizeram, mas tá bom. Então chega o nosso tema aqui, versículo 37. Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. E isso é a expressão exata da missão de Deus. O que nós entendemos como Missio Dei. Deus poderia fazer tudo sozinho, Jesus poderia fazer tudo sozinho. Vocês já viram aquele lá, o Jesus da Globo, do filme da Globo? Cara, o passarinho morre lá e, o passarinho já sai voando. Cara, os caras estão jogando futebol lá, um bichinho morre, ele dá... O Jesus da Globo, tá? Não dá para saber se é isso, tá no livro apócrifo. Mas ele poderia de fato, não sei se fez assim, mas assim, poderia. Não tem nada difícil para ele. Ele já fez, já tinha feito antes, cara. Deus já tinha feito carne cair do céu. Imagina. Que loucura. Mas ele fez. E o povo comeu até sair pelos olhos. Que não era para ter comido tudo, era para ter comido um pouquinho cada dia. Foi até instrução para isso, teve. Então tá lá o povo. Cara, a missão de Deus é, Deus tem uma missão e Ele conta comigo e com você. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não faz, porque faz parte do seu caráter. Essa parceria com o povo da nova criação. Então, vá vocês e dá para comer. Aí começa a mudar um pouco. Aí eles então fizeram a continha lá, deve ter perguntado para Judas, não sei. E aí agora, como é que fica a questão do orçamento? O orçamento é o seguinte, é de meio ano a 1 ano de salário. Como é que fica a situação? Eles disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aparentemente aí no orçamento deles tinha esse dinheiro. Chegaram até e falaram, opa, vamos gastar esse dinheiro aí, vai ficar meio tenso nas próximas viagens. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Então assim, essa missão está com vocês. Vocês vão lá e verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, qual era a reação deles? Já é tarde, cara, vamos mandar essa galera embora. Afinal de contas, também estamos cansados. A perspectiva de Jesus é,
venham a mim todos os cansados, e vocês dão de comer para eles. Nós queremos ser como Jesus, não é? É impressionante como nós podemos nos identificar com os discípulos. E isso é bom para a gente quando nós temos dificuldade em várias coisas. Mas a verdade é que nós queremos ser como Jesus. Por mais que nós podemos nos identificar com os discípulos, nós queremos ser como Jesus. Porque Jesus ele tinha a capacidade de olhar além, de olhar de forma diferente. Lembrando aqui que essa mesma história em João, o cenário tá andando um garotinho lá com o seu lanchinho e daqui a pouco um dos discípulos falou, opa, peraí, vem aqui. Cara, estão precisando aí no negócio aí, o mestre lá mandou fazer a conta. O menino, já era meu lanchinho. O que tem aí? Cara, 5 pães e 2 peixinhos aí que minha mãe fez aí. Normalmente as mães, né, cara, faz um negocinho para levar, né? Porque se dependesse dos pais, com algumas exceções. Tá chegando o Dia das Mães aí, né, pessoal, e tal. Brincadeira, maldade. E então eles contabilizaram lá 5 pães e 2 peixinhos, cara. O lanchinho do garoto. Versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Ovelhas sem pastores de um lado, o bom pastor do outro lado, manda sentar na grama verde. Isso nos lembra de quê? De um salmo. 23. Ele nos faz repousar. Isso aí. Nosso pastor é bom demais, né? E aí, então, ele começa a parte oriental organizada. Começou a dividi-los em grupo de 100 e de 50. Versículo 41, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças. E partiu os pães. Em seguida entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. Em outras palavras, é uma coisa importante para a gente na igreja, quando a gente pensa na nossa comunidade, é que Jesus está falando para o povo assim, para os discípulos, vocês viram a necessidade, vocês façam algo acerca disso. Eu tive um líder em Jocum, que todo mundo que vinha com ideias mirabolantes acerca do que ele tinha que fazer, ele dava um tapinha nas costas e falava assim, cara, Jesus está falando contigo. Vai lá e faz. Cara, dessa galera aí, um ou outro fazia. A galera queria que a liderança fizesse. Tive uma ideia muito boa, pastor. Olha, é só fazer isso, isso e isso. Cara, legal, Deus está te chamando, vai lá e faz, cara. É mais ou menos isso que Jesus fala. Tá aí a multidão, a gente não sabe o que fazer. Pô, mas tá bom. O que tem? Tem isso aí, 5 pães e 2 peixinhos. É interessante a narrativa de Jesus, como as coisas que o povo viveu naquele tempo com ele, tem essa pegada das coisas que estavam acontecendo naquele momento e também nos lembra de algo futuro. Esse partir do pão nos lembra de muitas coisas. Nos lembra que logo depois viria a última ceia, que ele partiria. O seu corpo seria partido logo depois. E tantas outras coisas. Existem vários milagres que a gente pode ver quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Nós, normalmente, é natural
Primeira coisa que a gente pensa quando a gente está diante de um grande desafio: não tem como fazer isso. Cara, isso aqui é demais para mim. Ou isso aqui vai ser muita grana. Ou isso aqui requer muito mais dom e talento. Eu gostaria de ter o talento e o dom de fulano. Eu gostaria de ter a capacidade do Beltrano. E Jesus não olha assim. Ele não leva em consideração o que nós vemos agora. Isso deve ser um encorajamento para a gente. E pensar que todos nós aqui temos, de alguma forma, 5 pães e 2 peixinhos. E nós precisamos ir diante do Mestre, dar para Ele e falar assim: Senhor, usa para a Tua glória. Isso era algo radical para os discípulos. Algo extremamente radical, extravagante. Mas eles provaram e eles viram o poder de Jesus sobre a incredulidade, que nos desafia. Seguindo adiante, olhar para uma multidão de pelo menos 5.000 homens e olhar para 5 pães e 2 peixinhos é para tirar sarro. Se fosse falar, gente, a gente quer sair daqui, a gente quer para um lugar aí, tem um lugar muito bom, lá na esquina de casa, R$25.000 por mês. 25 mil. Era mais ou menos assim que os discípulos estavam. 25 mil. Sem chance. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Jesus, então, de forma emblemática, ele ora, ele fala com o Pai, ele agradece. Alguém disse uma coisa, uma aplicação pessoal, que eu acho bem interessante. Fala assim que abençoar e partir antecede um verdadeiro satisfazer de ser alimentado. De que forma? Que o Pai possa permitir que as nossas vidas sejam abençoadas e partidas. Abençoadas e partidas de tal forma que antes que Ele possa nos usar para alimentar os outros, a gente esteja na mão dEle. Isso é uma coisa incrível. A gente vê pessoas falando que querem ser as mãos e os pés de Jesus por aí, e esquecem que as suas mãos e o seu pé foram cravados na cruz. E que requer um entendimento correto das Sagradas Escrituras. Seguindo adiante. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Acredita-se que pode ser muito mais. Acredita-se que se tinha mais mulheres e crianças lá, esses números aí foram... Lembrando que naquela época não havia um avanço tecnológico e essa questão dos direitos das mulheres e coisas do tipo, então havia uma cena bem machista, onde os homens eram predominantes nos eventos. Jesus não somente alimentou aqueles 5.000, mas ele fez sobrar. Falei assim, mas para que sobrar? Algo tão... É algo importante o pessoal saber que ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele poderia fazer certinho. Ele fala assim, não, está precisando de mais, eu vou dar um... Tem mais. E Jesus, então, faz isso.
Mas a gente vai ver lá na frente que ainda não foi o suficiente. Isso nos mostra uma aplicação importante. Que milagres em si, eles não são o suficiente para conversão genuína. Existem igrejas que estão caçando milagres e cura e coisa. Cara, isso não é o suficiente para converter o coração das pessoas. Só Jesus Cristo tem poder para fazer isso. Nós aqui, nós cremos em milagres, nós cremos que Jesus faz coisas nesses dias, assim como fez no passado. Nós oramos, nós temos pessoas na nossa comunidade que já viram coisas desse tipo. Mas mostra bem claro que só Jesus é capaz de transformar o coração do ser humano. Minha pergunta é: tem alguma coisa difícil que Jesus não possa fazer na sua vida? Tem alguma área da sua vida que você pensa, Jesus, tem 5 pães e 2 peixinhos aí, male. E Jesus está falando, tem até mais do que 5.000. Tem 12 cestos sobrando. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Jesus, por isso que o pessoal pentecostal sobe ao monte, pessoal. Eles acham que é um lugar especial que Jesus ia. Nós da Calvary não temos esse negócio de subir no monte. Talvez deveríamos. Talvez deveríamos. As nossas vigílias começam 6 horas da tarde. Porque a gente é muito novo e a gente gosta de dormir mais cedo. Mas o negócio é que a gente ama Jesus. Não importa o lugar. O que importa é que a gente adore o Espírito em verdade. Que a gente ame o seu coração. E que a gente ame o lugar secreto. Que a gente ame orar. E desde quando eu assumi essa igreja, eu falo que a oração tem um lugar especial na nossa vida. Que a gente se dedique à oração como uma parte da nossa vida. Como o ar que nós precisamos. Se Jesus Cristo de Nazaré subir a um monte para estar com o Pai, o quanto nós precisamos. Não é verdade? Ele partiu para o monte para orar, depois de um dia longo e difícil, gasto ministrando as necessidades espirituais, físicas da multidão. Até o Super Jesus cansa. Foi lá para o cantinho. Mas olha que interessante, uma observação importante para nós. No tempo de cansaço, no tempo de correria, no tempo de coisa louca da nossa vida, Jesus continua dando prioridade à oração. Oração nunca foi uma coisa secundária para Jesus. Às vezes nós deixamos de orar por causa das coisas das nossas vidas. Mas é pelo contrário. Nós devemos orar porque nós precisamos do Pai. E eu costumo dizer, se você quer ser um bom ser humano, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom tio, uma boa tia, o que seja, um ser humano, você precisa de Jesus Cristo. Muito mais do que você acha que você precisa, cara. Eu costumo dizer, como seria esse mundo se o marido fizesse o que a Bíblia fala para fazer, amar a esposa como Cristo ama a igreja, de forma sacrificial? Como seria para a esposa amar o seu marido, submeter ao seu marido dentro da perspectiva bíblica de andar ao lado, estar junto? O que seria das crianças e dos filhos que honrassem os seus pais e as suas mães? Como seria se nós olhássemos para as leis do Senhor que antecederam as leis dos homens? Como seria esse mundo? Seria diferente, extremamente diferente.
Vamos lá, para a gente terminar. (47) Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Mais uma vez, Jesus se encontrava sozinho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles. Já estava a ponto de passar batido. Jesus viu eles remando. Imagina a dureza, cara. Se você já foi de barco e no remo, o negócio é brabo. Tem um esqueminha aqui que tem que os dois juntos, fio. Se for um pouquinho mais do que o outro, dá na água. E não vai para lugar nenhum. Imagina no meio da tempestade. E Jesus estava lá, passando por eles até o ponto que eles enxergaram. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Depois de um milagre radical, olha, vamos olhar para a narrativa bíblica, pessoal. Foram enviados, viveram coisas grandiosas, foram lá, relataram, viram o milagre de 5.000 homens sendo alimentados, agora estão no mar remando e se deparam com essa tormenta. Lembra que domingo passado o tema é o Evangelho da Prosperidade? O Evangelho da Prosperidade não tem tormenta. Tudo está bom. Você viveu para ser o melhor, o vencedor. Os discípulos não acreditavam nessa coisa do Evangelho da Prosperidade. Eles estavam com medo. Viram um fantasma. Era um treino para eles, pessoal. Todas as coisas que nós vivemos na nossa vida, quando nós olhamos na perspectiva de ser um treino para nós, você vai entender que logo depois em Atos eles veem 5.000 se convertendo. Logo depois você vê que há perseguição no livro de Atos. Eu amo a forma que Jesus forma os seus discípulos. O nome disso é formação espiritual. Que faz parte dos ensinos que eu desejo ensinar daqui no segundo semestre das práticas de Jesus. O Rabi, ele amava ensinar os seus discípulos e seguidores. Coragem, sou eu, não tenha medo. Essa voz continua falando para a gente hoje. Todos nós aqui, que nós estamos passando nossa vida. Ouçam bem alto a voz do bom pastor. Coragem, sou eu, estou aqui do lado de vocês. Não tenham medo. Então diz que Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. A forma que Jesus ensina os seus discípulos é incrível. Eles ficam, o outro evangelho fala, como isso é possível? Até o mar e o vento obedecem. E olha que interessante. O versículo 52 fala, pois não tinha entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Mais uma vez, milagres são poderosos, mas eles não conseguem fazer a obra do Espírito Santo. Um povo viu coisas grandiosas no Antigo Testamento e se voltaram contra Deus.
Nós precisamos de Jesus Cristo, é isso que nós precisamos. Spurgeon falou assim: a tripulação apostólica remou, remou e remou. E não foi culpa deles que eles não fizeram progresso, pois o vento era contrário a eles. Não é culpa deles. Nosso bom Deus teve a vontade para a ação e calcular o progresso deles não diante da performance deles, mas pela atitude de ir adiante, sabendo que o vento estava contra. É a mesma coisa conosco. Nós não somos avaliados por nosso aparente avanço, mas pela intenção sincera com que puxamos o remo. Isso é encorajador para a gente. O nosso melhor pode não ser o melhor para os outros, mas para Jesus Ele é o melhor. O nosso coração pode não parecer o melhor para os outros, mas se nosso coração estiver no lugar correto, para Jesus está bom. Eu queria terminar com essas palavras acerca da oração. Existe algo muito precioso que eu gostaria de ver resgatado na nossa comunidade. Uma das coisas que chamou a minha atenção na Calvary foi que eu lembro com a primeira equipe que chegou em São Vicente. E tinha um pastor Larry, que era bem querido, um senhor, qual nós temos o contato com ele ainda hoje. Ele fez um vídeo para minha ordenação. Ele é um cara incrível. Mas eu vi uma prática muito linda da Calvary que é, sabe o que é? Sabe, qualquer coisa que você conversa com alguém, e aí ele falava assim: posso orar por você? E aí depois eu vi isso no Tim. Qualquer coisa que acontecia, vamos orar, bro. E sabe o que isso faz com a gente? Isso livra-nos do mal. As nossas palavras são temperadas. Nós pensamos 2 vezes antes de falar coisa que nós não devemos. Nós sempre temos uma palavra de encorajamento para os outros. É incrível, gente. E eu gostaria de ver na nossa comunidade isso sendo resgatado. E não tenha medo de ser chato. Porque na situação que a gente se encontra, é melhor a gente ter uns chatos assim do que a gente estar no lado oposto. O fundador da Calvary no Brasil falava que é muito mais fácil apagar um pouquinho o fogo do que mexer com uma geleira. Nós não queremos ser uma geleira. Nós não queremos ver Jesus multiplicando 5.000 pães e peixes e nosso coração está incrédulo. Nós queremos ser uma comunidade que ama orar em todo lugar, em todo tempo. Amém, igreja? E nós temos nos dedicado a isso. E o meu desejo, e eu creio que é o desejo do coração de Deus para nós, é que a igreja está sendo entregue de volta ao povo. Um amigo, o Diego, lá de Campo Mourão, ele fala isso. A pandemia trouxe a igreja de volta ao povo. Cada um de você tem algo para contribuir. Cada um de vocês tem algo que alguém não tem. E você pode ser uma bênção para alguém. E quando nós fazemos isso juntos, se torna algo poderoso. Nós vamos ver coisas lindas na nossa comunidade mais do que os nossos olhos já viram. A minha primeira oração, quando eu preguei aqui nesse púlpito como pastor da Calvary Curitiba, era assim: Senhor, faça uma obra que quando a gente olhar para trás, a gente vai ficar maravilhado com a tua bondade. Que não foi a mão de ninguém, mas a tua boa mão sobre nós. O livro de Atos fala que a boa mão do Senhor estava sobre o seu povo.
E então eles viram grandes coisas da parte do Senhor. Fala que eles sacudiram o mundo. O mundo virou de cabeça para baixo. Vamos ter esse tempo para orar, pessoal.